Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Efatá, do canal Chamada pelo Nome. Imagine só passar uma vida inteira construindo um império financeiro, sabe, sacrificando noites de sono, momentos preciosos, para no fim, no crepúsculo da vida, descobrir que o dinheiro não uniu a família. Descobrir que, na verdade, ele a destruiu. Esse cenário que nós observamos é devastador e, infelizmente, é mais comum do que se imagina. É exatamente isso que procuramos evitar neste estudo solene de hoje. Com certeza. Hoje o objetivo é descobrir por que a riqueza sem um propósito geracional atua como uma âncora pesada e não como uma vela que impulsiona o barco. Perfeito. O propósito do nosso encontro hoje é fazer um mergulho profundo nas lições finais do curso Riqueza com Propósito. Vamos explorar em detalhes as aulas 16 a 22. E é sempre imperativo lembrar a quem nos acompanha que esta jornada de mentoria faz parte de uma série monumental de 22 aulas completas. Exato, uma jornada e tanto. E vale ressaltar que todo este estudo está disponível em formato de vídeo também. Ah, sim. Para as pessoas que preferem acompanhar as aulas visualmente, o formato em vídeo proporciona uma imersão ainda mais rica nos conceitos que estamos discutindo. Fica, portanto, um convite solene e urgente para quem está nos ouvindo. Inscrevam-se no canal Chamada pelo Nome. Compartilhar este conteúdo com outras famílias que buscam sabedoria financeira, alicerçada em princípios eternos, claro, é uma forma maravilhosa de semear esperança. Sem dúvida. Nos encontros anteriores desta série, o foco esteve bastante na fundação. Organizar a casa, compreender orçamentos, lidar com dívidas e, estabelecer os investimentos. O dinheiro foi tratado naquela dimensão mais matemática, não é? Isso. Mas, a partir de agora, o horizonte se expande para a transcendência. Antes de pensar no destino final da riqueza ou no legado em si, nós precisamos compreender a base de como esses recursos são gerados diariamente. A gênese de tudo isso, que é o nosso trabalho contínuo, o nosso suor. Exatamente. O que nos leva à aula 16, intitulada O Trabalho é Sagrado. Aqui nós nos deparamos com uma quebra de paradigma formidável. Historicamente, acabou se consolidando uma narrativa no imaginário popular de que o trabalho seria um castigo. A velha ideia de que seria uma maldição decorrente da queda da humanidade no Éden. Pois é, mas os textos originais revelam um cenário completamente oposto a isso. Sabe, essa percepção do trabalho como punição não acaba gerando uma divisão muito prejudicial? Uma divisão entre o que consideramos espiritual e o que chamamos de secular? Com certeza gera. É uma das maiores distorções do pensamento moderno. Existe muito essa crença de que o serviço a Deus só acontece dentro de um templo, sabe? Enquanto as horas que passamos no escritório, na fábrica, seriam apenas um mal necessário para pagar os boletos no fim do mês. É triste, mas é verdade. No entanto, ao abrirmos em Gênesis, logo no capítulo 2, versículo 15, fica muito claro que muito antes de qualquer queda ou de qualquer pecado, Deus já havia colocado a humanidade no jardim. Para cuidar e cultivar, se não me engano. Isso, o trabalho foi um presente dado no próprio paraíso. A ardueza, o suor excessivo e a frustração, esses sim foram trazidos pelo pecado e se tornaram um peso. Mas a essência de criar, de gerir e de organizar faz parte da nossa natureza. Fomos criados à imagem de um Deus que também trabalhou ao formar o universo, certo? Perfeito. O trabalho, na sua origem mais pura, é um ato de cocriação. Seguindo essa linha de raciocínio, me ocorre uma analogia interessante. Se o trabalho no Éden era um ato de comunhão com o Criador, então a excelência profissional hoje seria uma espécie de liturgia silenciosa. Nossa, liturgia silenciosa! Essa definição captura maravilhosamente a profundidade do tema. Porque, veja bem, um trabalho honesto, seja operando um paciente em um hospital, programando um software ou assando pães de madrugada, pode se tornar um ato de adoração, não pode? Quando entregue com dedicação máxima e alinhado com o princípio cristão de fazer tudo com o coração em Deus. Absolutamente. E o exemplo bíblico supremo dessa aula ilustra isso de forma irrefutável. A figura de Bezalel. Bezalel. É fascinante a história deles. Sim.
A primeira pessoa em toda a narrativa bíblica sobre a qual se relata ter sido cheia do Espírito Santo. Não foi um profeta clamando no deserto. Nem um sacerdote oferecendo sacrifícios no altar. Exato. Foi um artesão. Deus chamou Bezalel pelo nome e o encheu de sabedoria e habilidade para trabalhar. Trabalhar com ouro, prata, bronze, madeira e pedras preciosas. Ou seja, o Espírito de Deus capacitou uma mente diretamente para a engenharia e para a arte. É algo que muda tudo. Isso eleva a dignidade da carpintaria, da metalurgia e de todas as profissões honestas a um patamar sagrado. O balcão de negócios, de fato, é um altar. O que nos leva naturalmente de um ofício puramente individual para a complexidade de organizar múltiplos ofícios. Essa transição do trabalho diário para a criação de negócios. Que é o cerne da aula 17, empreendedorismo bíblico. Isso. Mas, quando o curso menciona a mulher virtuosa de Provérbios 31, eu sinto que a cultura frequentemente a reduz, sabe? Reduz a uma figura estritamente doméstica, confinada apenas aos afazeres da casa, e acaba ignorando a sua impressionante faceta de negócios. Reduzir a mulher virtuosa apenas ao trabalho doméstico é, sem exagero, ignorar a magnitude do texto. Provérbios 31 descreve uma mente empreendedora sofisticada, uma estrategista formidável. Ela é muito proativa nos negócios. Muito. O texto relata que ela avalia um campo e o compra com o próprio dinheiro. Ela planeja, adquire o ativo e, com o fruto das suas mãos, planta uma vinha. Nós estamos falando literalmente de avaliação de ativos imobiliários e desenvolvimento agrícola aqui. Exatamente isso. E não para por aí. Ela gerencia uma cadeia de suprimentos complexa. Ela busca lã e linho, confecciona roupas e estabelece rotas comerciais sólidas com os mercadores. É um estudo de caso espetacular de gestão de risco e diversificação de receitas. Como exatamente o texto demonstra essa gestão de risco? Porque, no cenário atual, nós vemos uma obsessão quase doentia por atalhos, por apostar todas as economias em uma única promessa de enriquecimento rápido. Pois é, a famosa ansiedade do dinheiro fácil. Como a metodologia dessa mulher do passado dialoga com a volatilidade dos mercados modernos que as famílias enfrentam hoje? A genialidade da gestão de risco dela reside na validação progressiva, na diversificação de frentes. Veja bem, ela não pega todo o patrimônio da família e aposta de uma vez numa caravana arriscada. Ela começa menor, né? Isso, ela começa em escala menor, tecendo roupas. Gera um fluxo de caixa contínuo vendendo essas peças aos mercadores e só então, apenas com o capital excedente, ela adquire terras. Uma base sólida antes de dar o próximo passo. Exato. Se a colheita da vinha falhar devido ao clima, por exemplo, ela ainda tem a manufatura de tecidos para sustentar a casa. Se o comércio de tecidos desacelerar, ela tem os frutos da terra. Ela constrói múltiplas fontes de renda de forma muito paciente e sistemática. O modelo ensina a validar a ideia, trabalhar incansavelmente e reinvestir os lucros. E escalar apenas quando a fundação está firme. É o antídoto definitivo contra essa ansiedade que assombra e, muitas vezes, quebra as famílias de hoje. No entanto, escalar um negócio com paciência e habilidade técnica não é suficiente para garantir que ele perdure. Uma fundação brilhante desmorona rapidamente se não houver um alicerce moral muito resistente às tentações do poder. Com toda certeza. Sem integridade, tudo ruim. E isso nos introduz ao peso da aula 18. Integridade vale mais que ouro, onde o curso apresenta o profeta Daniel operando nas mais altas esferas executivas do Império Persa. Daniel era um alto funcionário governamental. Essencialmente, ele era o equivalente a um primeiro-ministro ou um alto executivo em uma potência mundial dominada por intrigas palacianas e corrupção. Um ambiente nada fácil de manter os princípios. Nem um pouco. Em Daniel capítulo 6, o relato mostra que seus colegas, consumidos pela inveja do sucesso dele e da iminente promoção a administrador-geral, decidiram destruí-lo a qualquer custo. Eles fizeram uma devassa na vida dele, não foi? Uma auditoria meticulosa e implacável em toda a sua vida pública e administrativa. Eles buscaram qualquer indício de corrupção, de negligência ou até uma pequena falha contábil.
E a conclusão dessa investigação hostil é estarrecedora. Não encontraram nada. Nada. Não puderam achar motivo algum de acusação. Simplesmente porque ele era fiel e íntegro em tudo que tocava. Deixe-me fazer o papel do advogado do diabo por um momento aqui, só para explorarmos o peso prático disso. Em um mundo utópico, a integridade sempre vence no fim do dia. Mas na realidade brutal do mercado, A realidade pode ser dura, sim. escolher a ética, muitas vezes, significa perder aquele grande contrato para um concorrente que aceitou pagar um suborno, por exemplo. Significa deixar muito dinheiro na mesa. Para Daniel, essa integridade o levou literalmente para a cova dos leões. Literalmente. Então, qual é o verdadeiro valor dessa integridade quando a desonestidade oferece atalhos tão lucrativos no curto prazo? Essa é uma reflexão fundamental. O custo inicial da integridade é, invariavelmente, a desvantagem competitiva temporária ou a perseguição. Os inimigos de Daniel não encontraram falhas financeiras, então tiveram que criminalizar a própria fé dele. O que o levou à cova? Sim. O ponto crucial da lição, porém, é observar a métrica inegociável do longo prazo. A integridade não é um ganho rápido. Ela é o ativo mais resiliente de um balanço patrimonial invisível. Um ativo invisível, mas sustentável. Exatamente. A cova dos leões foi a aprovação suprema, mas a sobrevivência de Daniel ali foi justamente o evento catalisador que estabeleceu sua influência inquestionável perante reis sucessivos como Dário e Ciro. Trazendo isso para os dias atuais, no mundo corporativo. No mundo moderno, a confiança absoluta é a moeda mais escassa que existe. Quando as crises chegam e as fraudes são expostas ao público, e elas sempre são, aqueles com reputações inabaláveis são os únicos que permanecem de pé. E são eles que acabam recebendo a custódia dos maiores recursos. Fortunas baseadas em atalhos são castelos de areia, certo? Certo, enquanto as fortunas erguidas sobre a integridade tornam-se legados intergeracionais indestrutíveis. Essa visão de longo prazo estabelece uma ponte essencial para o próximo grande pilar do curso. Porque, veja, uma riqueza gerada com a excelência de Bezalel, multiplicada com a gestão de risco de Provérbios 31 e blindada pela integridade de Daniel, ela precisa de um porto seguro. Ela precisa de um propósito, ou acaba se perdendo. Exato. Se ela não encontrar um propósito dentro da família, além do tempo de vida do indivíduo, ela se dispersa. E essa é a essência da aula 19, o homem que deixa herança. O livro de Provérbios traz essa máxima imutável. O homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. A visão financeira transmitida ali não foca apenas no indivíduo ou no amanhã imediato. Ela é por natureza transgeracional. E o estudo utiliza a figura do patriarca Abraão para demonstrar isso, né? Sim. A herança de Abraão foi deliberadamente estruturada em 3 dimensões distintas. A primeira dimensão é a espiritual, a transmissão de uma fé viva e inabalável no Deus provedor. E a segunda? A segunda é a dimensão de valores, o ensino pelo exemplo diário do caráter, da ética de trabalho incansável e da generosidade acolhedora. E preste atenção, apenas a terceira dimensão é a material. A transferência de rebanhos, terras, ouro. Isso, a ordem importa muito. O que acontece quando há um desequilíbrio profundo nessas 3 dimensões? É dolorosamente comum observar impérios familiares que levaram décadas para serem construídos ruírem em poucos anos após a morte do patriarca ou da matriarca. Ruim justamente porque a terceira dimensão, o capital financeiro, foi transferida sem as 2 primeiras. Colocar um patrimônio formidável nas mãos de uma geração que não foi forjada sobre o peso dos valores que criaram aquele patrimônio parece uma receita garantida para a destruição do próprio indivíduo. O colapso, nessas circunstâncias, é apenas uma questão de tempo. A riqueza puramente material, quando entregue sem as balizas da espiritualidade do caráter, atua como um acelerador de vícios. Ela serve de combustível para guerras fratricidas dentro das famílias. É por causa dessa urgência absoluta em alinhar o caráter aos recursos que a mentoria avança para a aula 20, educando filhos para a prosperidade. Exatamente.
A pedagogia bíblica ilustra essa transferência estruturada através de Timóteo, um jovem líder que recebeu um alicerce psicológico e moral extremamente robusto. E note, ele não recebeu isso em grandes academias distantes, mas no chão da sua própria casa. O currículo invisível do lar. O currículo invisível foi ministrado silenciosamente pela avó Lloyd e pela mãe Eunice. Foi assim que o caráter dele foi moldado. As atitudes em relação ao dinheiro, seja aquele pavor constante da escassez ou a idolatria pelo consumo desenfreado, tudo isso é absorvido pelas crianças muito antes que elas aprendam a fazer contas de adição. Elas observam tudo, não é verdade? E para ancorar esse currículo invisível em ações palpáveis no dia a dia, o curso introduz o brilhante e prático conceito dos 3 cofrinhos. Uma ferramenta essencial. Quando o material descreve a dinâmica de orientar a criança a separar fisicamente cada moeda recebida em categorias distintas, um cofre para gastar, um para poupar e um para dar, parece que o grande objetivo é construir um ambiente controlado de consequências. Essa é a palavra, controlado. Essa ferramenta seria algo como um simulador de voo financeiro instalado no próprio quarto da criança. Nossa, a imagem do simulador de voo traduz a genialidade dessa estratégia perfeitamente. Em um simulador profissional, o aspirante a piloto pode tomar uma decisão equivocada e perder o controle. A aeronave despenca, mas é virtual. Ninguém se machuca de verdade. Ninguém perde a vida e a lição fica cravada na mente dele para sempre. O aprendizado atinge a eficiência máxima, enquanto o risco permanece mínimo. Trazendo para a vida da criança com os cofrinhos. Quando as famílias entregam os 3 cofrinhos a uma criança e ela decide impulsivamente usar todo o dinheiro do cofre de gastar em doces perecíveis num único dia, ela inevitavelmente sentirá o gosto amargo da escassez na semana seguinte. Quando desejar um brinquedo novo e perceber que os recursos acabaram. Exato. E essa frustração custa apenas alguns reais hoje. Na vida adulta, a completa incapacidade de adiar recompensas custa financiamentos sufocantes, carros apreendidos e até processos judiciais. O peso é infinitamente maior. E o cofre do poupar? O cofre do poupar treina a virtude da perseverança. Ele apresenta à criança o milagre silencioso dos juros compostos. Por fim, o cofre do dar ataca de forma direta a raiz do egoísmo humano. Ele ensina, na prática, que o universo não gira em torno das necessidades e dos desejos do próprio umbigo. Brilhante. No entanto, educar a próxima geração com clareza torna-se uma missão impossível se os próprios capitães do navio estiverem em guerra aberta, certo? É verdade. E as estatísticas mostram isso de forma contundente. Os conflitos originados por tensões financeiras são o principal fator de divisão nos lares, o que nos faz mergulhar com atenção redobrada na aula 21, sobre finanças em casal. O princípio bíblico de que marido e mulher tornam-se uma só carne é repetido em cerimônias há milênios. Sim, mas na prática diária. Exato. Como se traduz materialmente no conceito de um só bolso? Significa a abolição completa da individualidade ou exige que não existam contas separadas sob nenhuma hipótese? O conceito vital de um só bolso não incentiva um microgerenciamento paranoico, nem ditatorial por parte de um dos cônjuges. Mas ele exige, sim e incondicionalmente, uma união de propósitos inquebrável. Um alinhamento total de visão. Para desenhar isso, a aula evoca a inspiradora trajetória de Priscila e Áquila. Eles não apenas dividiam o mesmo teto, eles eram parceiros em todas as instâncias da vida conjugal e comercial. Trabalhavam lado a lado na confecção de tendas, não é? Levantavam o próprio sustento com dignidade, ensinavam teologia profunda a mentes brilhantes e abriam a casa para hospedar líderes como o apóstolo Paulo. O fluxo financeiro do casal sustentava a vocação familiar em total sincronia. Transportando isso para a nossa realidade moderna. Operar sob um só bolso hoje significa instaurar um nível de transparência total, é assumir objetivos radicalmente compartilhados, apagando aquela disputa nociva sobre quem gera o maior salário no fim do mês. O famoso meu dinheiro contra o seu dinheiro. Exato. O dinheiro, dentro dessa visão unificada,
perde o poder de ser usado como arma de manipulação ou de controle de um cônjuge sobre o outro. Mas, sabe, alcançar esse patamar de sintonia exige uma intencionalidade contínua. Especialmente quando pensamos em casais com temperamentos inatamente opostos, onde frequentemente um parceiro encontra a paz apenas na hipersegurança de poupar cada centavo, Enquanto o outro enxerga o dinheiro puramente como um veículo para desfrutar experiências imediatas. exatamente. Diante de personalidades tão contrastantes, como aplicar isso na prática sem gerar mais atrito? O mecanismo que resolve esse abismo é a implementação rigorosa da reunião financeira mensal. O curso prescreve a criação desse encontro, fixo no calendário do casal, como um momento verdadeiramente blindado. Um espaço sagrado. Isso. Os cônjuges não sentam à mesa para fazer auditoria em faturas de cartão e crédito e apontar falhas em tom de acusação agressiva. Essa dinâmica destrutiva é o que alimenta os divórcios. É. O verdadeiro propósito da reunião é apaziguar as tensões, é oferecer um espaço seguro. Onde ambos podem expor as vulnerabilidades. Eles colocam na mesa, sem julgamentos, os temores justificados que sentem diante da economia ou expõem as frustrações e desejos legítimos de melhorar a qualidade de vida da casa. Juntos, observando a mesma planilha, eles reajustam os limites de gastos e celebram fervorosamente as dívidas que conseguiram quitar. E direcionam o leme dos investimentos na direção dos grandes sonhos da família. É isso. Essa simples reunião periódica tira o dinheiro daquela zona sombria das brigas explosivas e o transforma no principal motor de diálogo e confiança do casamento. Acompanhar o encadeamento de todas essas engrenagens traz uma clareza monumental para quem está nos ouvindo. Nós vimos a produção constante gerada pela excelência e diligência no trabalho. Observamos a blindagem impenetrável estabelecida por um caráter moral íntegro. E entendemos os protocolos de segurança familiares, certo? Sim, que garantem que essa riqueza transite de forma curadora pela união do casal e pela mentalidade dos filhos. Todo esse arcabouço prepara o terreno para a reflexão mais profunda do estudo, aquela que define o destino de toda a jornada. O estudo atinge seu ápice na aula 22 com a pergunta definitiva: próspero para quê? E essa é a interrogação magnética que arranca as máscaras das motivações mais íntimas da nossa alma. Após conquistar o controle sobre o orçamento, estabilizar os negócios e dominar as regras dos investimentos, resta a parede da mortalidade. É um choque de realidade. É. O conforto de uma casa segura, as viagens com a família, o usufruto de refeições excelentes, tudo isso são provisões lícitas e abençoadas pelo Criador. O perigo esmagador surge exclusivamente quando a prosperidade é elevada ao status de Deus, quando se torna o objetivo final e absoluto da existência. E quando o acúmulo morre na própria pessoa que o gerou. Quando isso acontece, a consequência documentada ao longo dos séculos não é a paz de espírito que a pessoa esperava, é a ansiedade crônica. A pessoa fica cega pela necessidade de autopreservação, levanta muros emocionais e financeiros cada vez mais altos e acaba amargando a solidão de passar os dias construindo celeiros maiores exclusivamente para si mesma. Para as pessoas que nos ouvem agora, lutando diariamente contra o pavor gerado pela inflação ou exaustas de tentar acompanhar as exigências estéticas e sociais da cultura implacável do consumo, a resposta extraída da história do rei Davi soa como um oásis de saúde mental, não soa? Soa como verdadeira libertação. A escala colossal do propósito que Davi associou à sua riqueza nos obriga a reconfigurar completamente as métricas do que o mundo entende por sucesso. Sem dúvida. O rei Davi centralizou em suas mãos um acúmulo de recursos que os historiadores e economistas atuais poderiam facilmente avaliar na casa das centenas de bilhões de dólares. Uma coleção assombrosa de ouro puro, prata, pedras raras e madeiras nobres oriundas de diversas províncias. Uma fortuna incalculável. Mas a genialidade da jornada dele não reside na capacidade de acumular. Reside no seu desapego sublime em relação a essa montanha de riquezas. Davi juntou tudo isso sabendo previamente, por intermédio da revelação divina,
que ele morreria antes que a primeira pedra do majestoso Templo de Jerusalém fosse de fato assentada. Ele não viveria para ver a obra pronta. Não. Mas ele converteu toda a energia vital de sua liderança e toda a riqueza de seu reino para financiar uma glória que pertenceria exclusivamente à próxima geração, liderada por seu filho Salomão. Davi encontrou a cura para a ganância ao colocar o seu dinheiro a serviço de uma missão que transcendia sua própria mortalidade. Ao lermos as palavras proferidas por Davi em 1 Crônicas capítulo 29, a compreensão da sua humildade é comovente. Ele diz: "Pois tudo vem de ti e do que é teu te damos." Fica evidente ali a plena consciência de que nós somos apenas mordomos de um recurso que não nos pertence. Apenas mordomos é uma mudança de paradigma. Isso nos convida a mais uma analogia profunda ligada à natureza das águas. Se a premissa é a de que fomos forjados à imagem e semelhança da fonte inesgotável, então nossa engenharia espiritual determina que nossa função seja atuar como canais e não como reservatórios. Canais, exatamente. A água que flui incessantemente pelo leito de um canal traz irrigação contínua, faz germinar a vida, sustenta margens e sacia a sede das comunidades ao longo de seu curso. Em contraste direto, a água que fica reprimida, contida à força dentro das grossas paredes de um reservatório sem saída, ela estagna, ela apodrece. E eventualmente torna-se uma fonte de contaminação e adoecimento para quem a retém. É uma imagem muito forte. Muito forte e muito real. Essa imagem do canal traduz exatamente o segredo mais elevado da sanidade financeira ensinada na segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo decreta de forma límpida que Deus faz abundar toda a sorte de graça sobre nós, para que, tendo suficiência essencial em todas as coisas, possamos superabundar em toda boa obra. A abundância tem um propósito de saída, então. A abundância não cai sobre uma família com a finalidade de ser contida em cofres egoístas. Ela vem com a missão de ser estrategicamente canalizada para fora. É visando consolidar de forma prática essa vocação superior que o fim da jornada exige um ato intencional. Que é o desafio de redigir a declaração de propósito financeiro familiar. Isso mesmo, as famílias precisam assumir o desafio de redigir isso de forma estruturada. Colocando os pés no chão da realidade moderna das nossas famílias. Como exatamente essa declaração ganha vida fora da teoria? Ela atua na prática como uma espécie de constituição financeira daquela casa. Sim, atua perfeitamente como uma constituição central que rege todas as decisões. O processo envolve reunir os membros da família e registrar de forma física num documento solene e visível a todos a missão suprema dos recursos que cruzam aquela porta. Colocar no papel o pra quê de todas aquelas horas trabalhadas. É deliberar em uníssono que uma fração específica de toda a riqueza gerada garantirá a excelência na educação acadêmica e moral da descendência, que uma segunda parte proporcionará uma velhice digna e sem sobressaltos aos pais, e que uma fatia vital será canalizada invariavelmente para abençoar orfanatos, socorrer viúvas e sustentar missionários incansáveis. E quando uma casa se move ancorada por essa declaração fixada na parede? O apelo superficial do consumismo impulsivo é silenciado quase imediatamente. Se o impulso de trocar um veículo ou comprar um artigo de luxo irrelevante entrar em conflito direto com os pilares da missão escrita, essa despesa é prontamente vetada, sem dor. Sem brigas. Sem brigas. Essa bússola cristalina atua como um escudo inviolável contra a escravidão invisível das dívidas assumidas na tentativa vã de impressionar outras pessoas. Sabe, torna-se irrefutável. Ao absorver a densidade e o arco majestoso ensinado ao longo das 22 aulas que compõem o curso Riqueza com Propósito, que os textos sagrados operam muito acima de regras abstratas de comportamento. Muito acima. A Bíblia exibe sua força não apenas como farol teológico. Ela se consolida de maneira prática como o maior tratado de liderança, gestão emocional e administração financeira de excelência jamais documentado na história humana. A evidência inegável dessa afirmação encontra-se nos frutos maravilhosos colhidos pelas famílias que percorrem esse método com seriedade. A verdadeira prosperidade nos moldes bíblicos opera como uma sequência perfeita de libertação psicológica e prática.
Uma libertação que começa na mente. Ela inicia quebrando as amarras da culpa religiosa sobre o desejo de prosperar pelo próprio esforço, depois avança ensinando os passos metodológicos de como gerar orçamento e escalar negócios sem abrir mão da integridade impoluta no mercado competitivo. E protege a riqueza, como vimos. A partir daí, assegura com ferramentas sólidas que a riqueza seja protegida das falhas geracionais e transferida com sabedoria aos filhos. E, no fim, atinge o cume dessa jornada, elevando o patrimônio a um nível em que a generosidade planejada toca e transforma as engrenagens da eternidade. A instrução bíblica nunca defende o enriquecimento inconsequente e perigoso, não é? Nunca. Ao revés, ela pavimenta o caminho seguro para que o ser humano seja próspero em todas as dimensões vitais, ostentando a mente serena no travesseiro, nutrindo o calor de uma família pacificamente unida e, acima de tudo, conservando o coração totalmente livre dos grilhões sufocantes e destrutivos do amor ao dinheiro. As revelações trazidas à luz por este profundo estudo solene deixam gravadas no peito uma inegável sensação de responsabilidade, uma lucidez transformadora a respeito dos nossos talentos e, predominantemente, uma imensa centelha de esperança concreta para os lares que anseiam recalcular a própria rota financeira e espiritual. Uma esperança muito necessária nos dias de hoje. Compreendemos o status inviolável do trabalho dedicado com as mãos. Abraçamos o alicerce moral inquebrável do caráter nos negócios. Deciframos o currículo invisível ministrado silenciosamente aos filhos e contemplamos o peso inestimável de funcionarmos como canais fluidos da providência celestial em um mundo adoecido pelo medo. É uma jornada completa. Sim. E, visando firmar este marco na memória e no planejamento das famílias que caminham conosco, encerramos oferecendo uma reflexão de profundo impacto para ser ponderada ao redor da mesa na próxima refeição. Uma reflexão vital. A verdadeira e última medida da riqueza que acumulamos durante nossa breve passagem por esta terra não será jamais aferida pelo peso material do que nossos punhos cerrados tentam proteger egoisticamente até o suspiro derradeiro. A avaliação suprema será baseada na magnitude, na profundidade e no alcance daqueles rios caudalosos que ousamos colocar em pleno movimento a serviço da eternidade. Que os lares que aqui aprendem floresçam como inesgotáveis nascentes de prosperidade sadia, de excelência inquestionável e de amor resoluto que se derrama em boas obras até o fim dos tempos. Muito obrigado pela companhia, até a nossa próxima jornada.